Olá, bem-vindos ao canal do Didáscalo. Eu sou o Didáscalo e hoje a gente vai comentar um pouco sobre a notícia do Trump, ou a declaração dele, na verdade, de que a Delta Force americana do dia 26 para o dia 27 de outubro de 2019 achou e matou Abdul al-Baghdadi, o líder e fundador do grupo terrorista conhecido como Estado Islâmico. Bom, muita coisa dá para se comentar em cima disso. Só um segundo, deixa eu ajeitar essa câmera. Melhor. Muita coisa dá para se comentar em cima disso. Não só o fato do grupo terrorista, ou porque um grupo terrorista se chama Estado, ou porque os outros estados não são considerados grupos terroristas. Não, a gente vai por um caminho diferente um pouco. Todo mundo sabe, Estado é gangue, imposto é roubo, todo mundo sabe que o Estado Islâmico não faz nada mais do que os outros estados fazem, mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa guerra ao terror em si. Que não é errado, não é errado você fazer guerra ao terror, tá ligado? Tipo, afinal, você tem pessoas agredindo violentamente pessoas. Então você pode ir lá e matar elas e pode ir lutar contra elas, não tem o menor problema. Só que qual o problema de quando você coloca estados para lutar com isso? O que você tem na prática é uma guerra de estados. São duas instituições usando o monopólio delas da violência e da coerção para tentar minar o poder um do outro ali nesse sistema infinito de batalha. Essa política da guerra ao terror foi aplicada desde o governo Bush, desde a queda das Torres Gêmeas, onde a gente teve a primeira grande vitória americana em 2011, com a morte e assassinato do Osama Bin Laden. Merecido, muito merecido. Não ache que, porque eu sou libertário, eu defendo que não se mate terroristas. Não seja louco a este ponto. Libertários não são contra a violência. Eles são contra o monopólio da violência e o seu uso para coerção de pessoas que estão vivendo sua vida em paz. Só isso. Então vamos lá. A guerra ao terror. A guerra ao terror deu aos Estados Unidos uma força, um precedente muito poderoso, que é o precedente do medo. O precedente do medo, ele é muito bom para instituições que tentam corrigir pessoas, porque ela faz essas pessoas trocarem a sua liberdade por uma falsa sensação de proteção. Tá ligado? É uma faca de dois gumes. Por um lado, você tem o exército americano matando terroristas, e por outro lado, você tem, além, obviamente, de toda a propaganda que isso causa pro outro lado, para pessoas se juntarem àquele outro lado e querer matar eles. A gente viu isso na Segunda Guerra. Stalingrado era assim. Você tinha os alemães recrutando tudo que eles podiam, falando das barbaridades que os russos faziam, e os russos chamavam mais russos para ir lutar, baseado nas barbaridades que os alemães faziam. Sacou? É assim, é a faca de dois gumes. Imagina que os terroristas e os Estados Unidos, eles estão em guerra, como eles sempre estão. E o que você tem na real é um ciclo. É um ciclo onde você tem os Estados Unidos e os terroristas. Os terroristas agem, certo? Porque eles agem com força e violência contra os Estados Unidos. Força e violência contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos, em resposta, agem com força e violência e intervenção em cima de outros povos contra os terroristas, que acabam agindo com mais força e violência em cima dos Estados Unidos. E assim gira vai, e assim gira. Qual dos dois ganha mais com isso? São os terroristas? Não. Os terroristas lutam por ideal. Eles lutam porque eles acreditam na jihad e eles querem ir pro céu, morrendo, achar as 72 virgens dele lá. Eles fazem por isso. Os Estados Unidos, eles vê uma coisa muito mais lucrativa, social, política e economicamente em cima disso. Que é, primeiro, a eternização da guerra, porque a indústria da guerra nos Estados Unidos é uma coisa que dá muito dinheiro. Segundo, você vê a permissão silenciosa do povo pro aumento de vigilância sob o suposto pretexto de encontrar terroristas. Você vê um aumento da aplicação da violência do Estado americano em cima não só das pessoas, mas de outras pessoas de outros países. E acompanhado disso a intervenção que os Estados Unidos têm em cima de outras nações, de outras pessoas, de pessoas que até estão vivendo pacificamente. É uma merda. É uma merda. É uma merda esse ciclo, porque qual o limite? Até onde vai?
Não se deve lutar contra o terrorismo? Claro que se deve lutar contra o terrorismo. Mas dar força para uma instituição cujo único objetivo é manter o monopólio da violência é a forma correta de fazer isso? Ah, mas eles conseguem coisas. Por exemplo, eles mataram o chefe do Estado Islâmico. Vamos analisar isso aí. Vamos lá, ele era chefe do Estado Islâmico, que era um califado. Um califado é tipo uma monarquia aos padrões islâmicos. Ele era um califa, um rei. Por que se chama Estado Islâmico? Vamos começar por aí. O que eles têm de Estado, de acordo com você, meu amigo estadista? Eles não têm Constituição, eles não têm reconhecimento, eles não são nenhuma nação. Afinal, a gente tem pessoas de... tem europeus islâmicos, tem asiáticos islâmicos, tem islâmicos do Oriente Médio mesmo, árabes islâmicos, né? Africanos islâmicos, né? É uma organização multinacional, supranacional, né? Em questão de origem, né? Ela é supranacional em questão de origem. Então como é que você pode virar pra mim e falar que eles são um Estado-nação? Eles não são um Estado-nação, eles não são um Estado. Por que eles são Estado? Porque eles dominam territórios e impõem o que eles acreditam através da violência em cima das pessoas. Que é exatamente o que todo Estado faz. É isso que o Estado brasileiro faz comigo e com você esse exato momento. Ele fala assim, siga as minhas leis ou eu vou te matar. Eu vou te mandar pra cadeia e tal. Se você tentar resistir, eu vou... Entendeu? Então, vamos chegar a um consenso. O Estado Islâmico só é um Estado porque a única coisa que ele tem em comum com os outros Estados é o monopólio da violência nas regiões que ele atua. É isso. Se aparece algum outro grupo e tenta tirar esse monopólio da violência dele, ele mata. Ele destrói, ele pisa, ele tortura, ele estupra. Os estados totalitários, as grandes ditaduras da história, elas não passam da maximização do controle pela violência. Porque é assim que o Estado atua, controle pela violência. Estados menores causam menos violência. Eles têm menos polícia, eles têm menos exércitos. Porque as pessoas são mais livres. E liberdade requer paz. Não dá para ser livre, ou não dá para você ter um livre mercado, ou uma livre sociedade, sem paz. Eu não tô nem falando de violência, porque a violência existe. Sempre vai ter aquele cuzão de merda, aquele arrombado, aquele desgraçado, que vai pegar assim e vai olhar, nossa, que caneta legal. Sempre vai ter um cara desse, sempre vai ter um arrombado pra roubar uma caneta, sempre vai ter um arrombado pra querer assaltar alguém, pra querer invadir uma propriedade. Então a violência ela é necessária para uma sociedade civil libertária organizada. Mas ela não é necessária, por exemplo, que a sua aplicação seja feita de forma diária. Ninguém quer impor nada em ninguém. Não é nosso objetivo final. Talvez seja de alguns grupos, como os terroristas do Estado Islâmico, ou os Estados Unidos, ou o governo federal. Mas não é o nosso. Nós, como pessoas civilizadas que vivemos fora dessa estrutura, que nós não nos alimentamos dessa estrutura de violência, nosso objetivo é viver na maior paz possível. Só. Mas saindo da digressão, pegando a tangente assim, puxando de volta. Ah, mas Didas, é o seguinte, Didas. O mercado nunca poderia ter matado o cara do Estado Islâmico porque o mercado não tem os meios necessários para que isso aconteça. Como? Meu amigo estatista, como? Como o mercado vai ter os meios de, por exemplo, localização de inteligência, armamentos, preparação, treinamento, se tudo isso é proibido pelo Estado sob pena de prisão e até morte? Duvida? Pega 5 nego, dá uma M16 pra cada um e vai fazer treinamento na Amazônia. Deixa um dos caras lá da tropa de selva te pegar pra você ver o que te acontece, rapaz. O mercado não atua porque ele não pode.
empresas do mercado, empresas militares privadas, vivem à sombra e são sanguessugas, braços, sanguessugas corporativos disfarçados de instituições de livre mercado que atuam em prol de pessoas com o monopólio da violência. Eles só não têm o mesmo nome. A Blackwater mata gente pra América. Todo mundo sabe. Você tem lá os russos que usam mercenário para escrotizar todas as áreas que os russos acham necessárias. Mas eles não estão atuando no livre mercado. Eles não têm o menor sentido em fazer isso. E mesmo se tivessem, tá ligado? Tipo, se eles tivessem, é óbvio que é do maior interesse de uma empresa, uma empreiteira militar, de uma empresa de segurança, acabar com esse tipo de violência. Ah, não, mas as empresas militares privadas, eles gostariam de eternizar esse tipo de violência, pois eles poderiam ficar lucrando eternamente com isso. Você é burro! Você é burro! Mano, violência, guerra é um dinheiro que entra e sai, não é um dinheiro que entra e fica. Você tem que gastar em munição, você tem que gastar com pessoal, você tem que gastar com armamento, você tem que gastar com suprimento. Você tá louco? Que alguém em sã consciência, que não tenha uma fonte de riqueza infinita, como é a porra do Estado que imprime o próprio dinheiro, pode manter um conflito armado. É impossível! O Estado Islâmico mantinha conflitos armados porque eles cobravam impostos das populações que eles dominavam. Tá duvidando de mim? Vai ver os documentários da Vice sobre. Ah, mas a Vice é esquerdista. Eles são ótimos em documentário de guerra. Não existe mídia no mundo melhor em documentário de guerra do que a Vice. Vai assistir os documentários de guerra da Vice e vai ver o bagulho de frente. De frente. Os caras conversam com o nego do Estado Islâmico, eles conversam com o curdo, eles conversam com o americano, eles conversam com os africanos que tem que passar por isso. Todo mundo! Inclusive deve ter eu devo ter visto uns 4 ou 5 documentários só de exércitos voluntários que lutam contra o Estado Islâmico. Mas o ponto não é esse, o ponto é, o mercado não pode resolver esse problema, primeiro, porque os estados não deixam, senão seria muito mais eficiente. A ideia da guerra em um livre mercado é acabar com o conflito da forma mais rápida possível, porque assim, de volta aos meios de paz, o custo para manter a estrutura de segurança é muito menor. Você não tem que ter tanque andando na rua todo dia consumindo gasolina. Você não tem que ter cara atirando 2, 3 mil rounds por dia pra poder combater o inimigo. Então você tá economizando um puta de um dinheiro. Por exemplo, digamos, nossa, vou pintar o cenário de livre mercado aqui, tô pintando. Vamos lá, vou pintar um cenário de livre mercado aqui. Digamos que você tem uma empresa militar privada num ambiente de livre mercado puro e que é invadido por um grupo de jihadistas. Ok, enquanto essa empresa, digamos que ela vivia digamos que era como se fosse um contrato de seguro, tá ligado? Você paga um mensal pra ela proteger a sua propriedade, sua casa e tal. E essa empresa, ela tem capital acumulado. Ela gasta menos do que ela rende, supostamente, né? Ela gasta menos do que ela recebe, então essa receita dela vai subindo. Em tempos de conflito, ela vai ter que começar a consumir essa receita. Até um ponto já ela vai ter que começar a aumentar esse valor para os clientes. E aí os clientes perdem interesse, ou até pelo interesse de acabar com aquele conflito, eles vão ter que acabar mantendo esse consumo constante de conflito, já que eles não querem ser invadidos e estuprados pelos jihadistas. Né? É uma questão de interesse do mercado. Ninguém quer morrer, e é por isso que eles fariam. E aí você para e pensa, porra, mas o cara não tá ganhando dinheiro. Não tá. Porque ele já gastou todas as reservas de grana dele pra manter aquele conflito. E aí ele sabe que agora ele tá num estado do conflito onde ele tá ganhando o território. Agora ele tá vencendo. Digamos que ele está ganhando. Tá ligado? Porra, ele vai querer acabar com isso o mais rápido possível. Pra quê? Pra voltar pro estado de paz e poder voltar a ganhar sua receita. Simples, cara. Simples. Ah, mas como é que o Ancapistão se defenderia da invasão de outras nações? Essa fica para um próximo vídeo. Eu prometo. Eu adoro esse assunto de militarismo e libertarianismo. É um assunto que eu poderia falar por horas, dias. Quem me conhece dentro do libertarianismo sabe que é de longe minha pauta favorita. De longe a pauta que eu mais defendo. De longe a pauta que eu mais gosto de discutir. Então, qualquer pergunta dessa, tipo, como funcionaria tal coisa de defesa no libertarianismo? Bombas atômicas, sei lá. Pode pôr aqui nos comentários, eu vou fazer um vídeo respondendo, porque é um assunto que eu adoro. Então, por favor, deem like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho.
Vamos xingar os fascistas nos comentários do meu último vídeo, que apareceu um monte de integralista metendo os Anauê, falando que ia me estuprar em praça pública. Então é isso. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tchau, tchau.